Há certas coisas que nós precisamos compreender e entender. Deus nos promete proteger, mas o que significa essa proteção de fato? Pois, se tivermos a expectativa equivocada, com certeza nos decepcionaremos diante das situações. Deus não nos poupa das circunstâncias, não nos poupa de problema, não nos poupa de dificuldades e até mesmo de sermos oferta no sentido de morrermos em favor das pessoas para que elas possam conhecer a Deus, como foi a situação de Estevão. Paulo dando testemunho acerca de sua experiência com o Senhor, do seu processo de conversão, nós podemos ler em Atos, no capítulo 26, versículo 15 ao 17, que diz: Então eu perguntei, quem é, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. A nossa expectativa pode conduzir a um pensamento de que quando ele fala livrar, ele está falando de um aspecto de não passar por dificuldade, nem passar por problema, das mãos dos judeus e dos não-judeus. Não é isso que Jesus está falando. Ele seria poupado enquanto houvesse a necessidade de propagar, de ensinar e de cumprir aquela missão que havia sido estabelecida para ele. Mas durante essa jornada, a gente sabe que Paulo padeceu fome, passou dificuldade, foi perseguido, foi apedrejado, foi dado até mesmo como morto. O Senhor o poupou de tudo isso e o livrou da morte. Até o momento em que, no final da sua vida, ele foi degolado. Será que não houve o cumprimento da promessa? Houve. O que nós não podemos pensar é que Deus irá nos poupar de todas as circunstâncias. Ele nos protege, ele nos conduz no cumprimento da sua vontade, do seu querer. É isso que a gente precisa entender. Paulo foi fiel à promessa, foi fiel ao compromisso, ele honrou, ele esparramou o evangelho por toda aquela região, por toda boa parte do mundo conhecido e do Império Romano. E isso foi suficiente para o plano e para o propósito de Deus. Paulo esteve em prisão várias vezes. O Senhor não o livrou? Muito pelo contrário. Sabemos que nas prisões ele escreveu as cartas, muitas das cartas. E muitas dessas cartas, ou seja, do Novo Testamento que temos, têm origem em Paulo. E a gente precisa entender que, na realidade, nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos. Nós temos a proteção, temos a segurança do Senhor, mas não quer dizer que nós seremos poupados diante de certas circunstâncias, pois podemos ser o exemplo, o modelo para outros seguirem. E Paulo é para nós o exemplo, o modelo. Mesmo diante de tantas dificuldades, ele continuou a ensinar, a falar acerca do Evangelho, a fazer discípulos. E nós precisamos entender que esse é o nosso papel. A nossa missão é ensinar as pessoas, ensinar acerca do reino de Deus. Não é ensinar sobre uma religião. Não é simplesmente ensinar sobre dogmas, sobre regras, sobre liturgias de culto. Não é esse o propósito. Isso faz parte, pode fazer parte da nossa vida. Mas o que a gente precisa mesmo é ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus neste mundo. Mas antes nós precisamos aprender a viver. Precisamos deixar a nossa religiosidade e vivermos o reino de Deus neste mundo como é da vontade do Pai. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade do Senhor, sermos oferta,
como o culto verdadeiro que Paulo escreve em Romanos. A gente fazer das nossas vidas, dos nossos membros, oferta a Deus, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus, sendo nós luz neste mundo e sal nessa terra, cumprindo assim a vontade do Senhor. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa oferecer nossas vidas em favor das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.